Boa tarde a todos. Na aula passada nós discutimos o dipolo elétrico, que é um conceito muito importante. Eu falei da molécula de água, que é essencial à vida. Nós calculamos o campo produzido por um dipolo elétrico. Então ele cai com a distância ao cubo. Hoje eu quero discutir o que acontece quando eu coloco um dipolo elétrico onde já tem um campo elétrico. Então foi produzido um campo elétrico. Vou colocar um dipolo lá e vou ver o que acontece. Então a molécula de água é um dipolo. A gente poderia pensar o que acontece quando eu boto uma molécula de água onde tem um campo elétrico. Só que antes de discutir isso eu preciso relembrar algumas coisinhas aqui de física 1. Então eu vou relembrar do conceito de torque. Torque é uma palavra que vem do grego e significa torção, giro. Então o que é mesmo torque? Antes de definir eu quero partir de um exemplo do dia a dia. Eu gostaria de abrir a porta aqui da sala de aula. O que eu preciso para abrir a porta? Então eu fiz um desenho aqui da porta. Aqui está o trinco, ali as dobradiças. Então eu tenho aqui a porta da sala. O que eu preciso para abrir a porta? Então na verdade abrir a porta é fazer com que a porta gire em torno dessas dobradiças aqui, ó. Então a gente pode imaginar que passa um eixo aqui, ó. Vou representar assim. Então isso é como se fosse um eixo em torno do qual a porta vai girar. Eu posso pensar que seria o Z, né? X, Y, Z. Então eu posso dar o nome ao eixo Z. Então a porta vai girar em torno deste eixo, ou seja, abrir a porta e fazer com que ela gire. Então, como que funciona isso? Para fazer a porta abrir ou girar, eu preciso aplicar uma força. Se eu aplicar uma força aqui para baixo, vou aplicar uma força F aqui para baixo. Será que eu consigo abrir a porta? Não. Estou aplicando uma força para baixo, ela não vai abrir, não vai girar. Então eu tenho que aplicar a força em outro lugar. Se eu aplicar a força aqui, ó, será que eu consigo abrir a porta? Não, eu estou puxando aqui para a direita, a porta não abre. Mesmo que eu aumente muito essa força, eu posso até arrebentar a porta, fazer com que ela saia aqui do seu lugar, mas não vou abrir, não vou girar. Então a minha conclusão é que fazer com que a porta gire ou abrir a porta depende da força que eu vou aplicar, mas depende também do ponto onde eu vou aplicar essa força, da direção, do sentido. Não adianta aplicar uma força para baixo ou para a direita. Então eu vou tentando aqui e vejo que para abrir a porta eu preciso aplicar uma força, por exemplo, a gente representa assim, uma força saindo aqui do quadro. Então eu faço uma bolinha com um pontinho no meio, uma força aqui, ó, saindo do quadro. Então agora se eu aplicar uma força saindo do quadro, sim, a porta vai girar, vai abrir. Eu também poderia aplicar uma força, ó, aqui na porta entrando no quadro. Também vou abrir a porta. Então agora uma força lá para dentro do quadro. Eu até marquei aqui, ó, a representação. Quando está saindo do quadro, a gente faz assim, ó, bolinha com pontinho, força saindo do quadro. Força entrando no quadro, uma bolinha com X aqui, dá a ideia daquela setinha do vetor vindo da extremidade aqui. Então, a gente costuma representar assim os vetores, estão entrando ou saindo no quadro. O que a gente conclui? Para fazer a porta abrir ou girar, eu tenho que aplicar uma força, mas tem que ter uma direção e um sentido adequados. Então, quando eu aplico a força aqui, por exemplo, para fora do quadro, eu consigo abrir. O que mais que eu noto? Olha, eu estou marcando aqui, ó, a distância entre o eixo ou o local onde estão as dobradiças, ó, a distância entre o eixo e o local onde eu apliquei a força, eu chamo aqui, por exemplo, de R1, uma distância R1. Eu poderia aplicar essa força bem aqui, ó, mais próximo. Então eu vou aplicar a força aqui, ó. O que acontece? Aqui eu tenho uma distância menor, ó. Teria uma distância R2, e aí eu noto, né, eu sei da experiência que quanto mais distante eu aplicar a força, então quanto maior for esse R aqui, ó, que seria um R2, aqui um R1, quanto maior for o R, mais fácil fica de abrir a porta. Então é justamente por isso que o pessoal põe o trinco bem distante lá das dobradiças. Quanto maior a distância entre o eixo, as dobradiças e o trinco, mais fácil é abrir a porta. Então, só pensando nessa situação simples, que era abrir a porta aqui da sala de aula, ou seja,
quero fazer com que ela gire, a gente chega a algumas conclusões interessantes. Então, só redesenhando aqui, ó, onde eu aplico a força, a distância entre o eixo e o ponto onde eu aplico a força, eu chamo de R. Aqui eu estou representando uma força saindo do quadro. Então, o que eu vejo? Para abrir ou fazer com que a porta gire, eu preciso do quê? Ou seja, abrir a porta depende de quais variáveis? Depende da força que eu vou aplicar, depende da distância entre o eixo e o local onde eu estou aplicando a força, e depende também do ângulo, né? Que quando eu estou aplicando aqui a força, saindo do quadro, faz um certo ângulo com o R. Que ângulo é esse? Aqui está saindo a força, o R está ali 90 graus. Então eu até representei aqui, ó, o R e a força saindo do quadro. Então qual seria o ângulo? 90. Se a força estiver entrando no quadro, R e a força também fazem um ângulo de 90 graus. Então, essa experiência que eu fiz aqui de abrir a porta me leva à seguinte conclusão: o que é mesmo o torque? Então, em palavras, o torque é uma força que faz girar, ou que tende a fazer girar. Nem sempre essa força vai fazer girar, porque às vezes tem uma força contrária, querendo fazer um giro contrário, então o objeto não gira. Mas o que é em palavras, assim, de uma maneira bem simples? Torque é uma força que quer fazer o objeto girar. Então o torque depende do quê? Da nossa conversa a gente viu que ele depende da força, então, depende da força F, depende da distância entre o local que eu estou aplicando a força e o eixo, e depende também de um ângulo. Porque eu vi ali, ó, que se eu colocar a força, eu já desenhei aqui embaixo, se eu colocar a força e o R, depende como eu aplico, ó. Se eu colocar então R, está na horizontal, se eu aplicar a força assim, ó, então estou aplicando uma força bem aqui, ó, não daria certo, porque ó, o R e o F estão paralelos. Aí foi a primeira coisa que eu discuti, não vai abrir a porta se o θ for zero. Então, não pode ser θ igual a zero, e o melhor caso que a gente discutiu é quando θ é 90. Então, vejam, eu dependo dessas quantias aqui. Agora vamos lá para a definição. Então, como que é definido o torque? Em módulo, a gente usa essa letrinha grega tal. Então, o que é o torque? Depende do R, que é a distância entre o ponto onde eu aplico a força e o eixo, depende da força que eu apliquei e depende do seno do ângulo. Então aqui entrou um seno, poderia ter entrado um cosseno. Por que não acontece isso? Eu discuti ali que o efeito é máximo quando o ângulo entre a força e o R é de 90 graus. Então lembrando, o seno de 90 é 1. Então por isso que entrou um seno. Se fosse o cosseno aqui, ó, cosseno de 90 é 0. E anular o torque. Então, enfim, a melhor situação é quando o ângulo entre a força e a distância ao eixo é de 90 graus. Então, eu coloquei um seno aqui na forma. Eu poderia, naturalmente, começar apenas definindo, dizendo uma definição. O que é o torque? Está aqui. Ó. Eu tentei motivar de onde que vem essa fórmula, por que depende do R, do F e por que tem um ângulo. Então, se vocês pensarem com calma no ato de abrir ou fechar uma porta, vocês vão ver que faz sentido essa equação aí. No dia a dia, pessoal, aparece em muito lugar, né? Giro, torque, onde que aparece? Eu vou tirar um pneu do automóvel, a gente usa essas ideias lá. Até fica mais fácil de tirar os parafusos se eu colocar um cano de um certo comprimento R, né? Entraria nessa ideia aqui, ó. Como é que eu aumento o torque? O torque depende do quê? Depende do R. Quanto maior a distância entre o local que eu aplico a força e o eixo de giro, ó, maior é o torque. Então a gente tenta aumentar esse R. Quanto maior a força, maior vai ser o torque. E depende do ângulo. Ó. O valor máximo é quando o θ é igual a 90. Eu vejo que se o θ for zero, vai anular essa expressão. Né? Então, tem muitas aplicações. Eu estou relembrando lá de Física 1 que a gente vai usar aqui. Então essa expressão aqui, ó, eu olho, me lembro que lá do cálculo, que eu gostaria de colocar numa linguagem compacta. Então lá em cálculo 1 a gente vê geometria analítica junto com o cálculo, eu vou relembrar de uma coisa. Ó. Como fica o produto vetorial? Então eu pego o produto entre o vetor A e o vetor B. Em módulo, esse produto vai dar o módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. Então eu teria que representar aqui o A
representar aqui o B e ver qual é o ângulo entre eles, né? Só lembrando, então isso é do cálculo lá com geometria analítica. Então a gente vê que tem produto escalar, tem produto vetorial. Quando o produto é escalar aparece um cosseno. Quando é um produto vetorial aparece um seno. Então eu olho a minha fórmula, quem é o torque? Produto entre o módulo da distância, módulo da força, seno do ângulo entre eles. Então isso me faz lembrar do produto vetorial. Aí eu escrevo de maneira compacta que isso aqui, esse produto com esse seno, é simplesmente R vetorial F. Só lembrando, F a força é um vetor, essa distância origem também é um vetor. Então o torque, definindo ele com tudo que tem direito, fica mesmo torque, é um produto vetorial, R vetorial F. Então este torque me dá o quê? Quando eu olho aqui, eu apliquei uma força, uma certa distância, faço o produto vetorial, isso vai me dar o torque, que é uma força que tende a fazer girar. Esse torque aqui, o vetor, ele me dá uma direção no espaço. Qual é a direção? É a direção do eixo de rotação, do eixo de giro. No meu exemplo, o torque estaria aqui. Poderia apontar para cima ou poderia apontar para baixo, aqui ao longo do eixo. Então, qual é a unidade aí do torque? No Sistema Internacional de Unidades, a gente vê que o torque tem aqui uma distância, uma força, e este ângulo é adimensional. Então vai ser Newton vezes metro, é a unidade. Aí a gente tem uma convenção, quando o torque faz o objeto girar no sentido anti-horário, a gente diz que o torque é positivo. Se o giro for horário, seria um torque negativo. Então aqui no curso, em Física 1, aqui normalmente a gente trabalha com um módulo. Então eu calculei o módulo, mas o torque é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido. Depois que eu calculei o módulo, como é que eu acho a direção e sentido? Então eu vou observar o seguinte, esse θ é o ângulo entre a força que eu estou aplicando e o R, que é a distância do eixo até a origem. Então este ângulo aqui é entre a força e o R. Aí eu calculei o módulo para descobrir qual é a direção e o sentido, a gente usa uma regra da mão direita. Como que é? Eu representei aqui embaixo. Então eu vou pegar o meu dedo indicador, vou colocar na direção do R. Então aqui eu anotei o indicador ou furabolo, na linguagem popular, fica na direção do R. Aí esse dedo, chamado de médio ou pai de todos, está na direção da força. Então R, F, aí o polegar ou o mata-piolho aqui, ele me dá a direção do torque. Então é R, F e aqui está o torque. No meu exemplo ali da porta, vamos ver, o R estaria para lá, ele sai aqui do eixo, vai até o ponto onde eu estou aplicando a força. Este aqui seria o meu R. A força está saindo do quadro. Saindo do quadro, então para onde vai estar o meu torque? O meu torque está aqui apontando aqui. Então vejam, R está na horizontal para a direita, aí a força está apontando para fora do quadro que eu apliquei, então o torque está para baixo. É assim que eu faço. Primeiro eu calculo o módulo, depois uso essa regrinha da mão direita e descubro qual é a direção e qual é o sentido do torque. Então essa é uma regrinha prática. Mas eu gostaria de calcular com tudo que tem direitos, sem trabalhar com módulo. Eu queria trabalhar direto com os vetores, mas tem que lembrar como que é mesmo o torque. Ele é o produto de R vetorial F. Então a gente coloca os unitários em JK na primeira linha deste determinante. Depois põe os componentes do R, são x, y, z, a posição, e os componentes da força. Aí tem que desenvolver este determinante. Tem um desenvolvimento de Laplace, que eu vou transformar esse determinante 3 por 3 em 3 determinantes 2 por 2. Eu não vou relembrar isso porque eu não vou usar agora, mas quem precisar, quem quiser entender mais, pode olhar lá em Física 1 no livro e relembrar. Então, o que eu preciso para a aula de hoje? Basicamente, eu preciso lembrar que o torque em módulo é dado por essa expressão. R é a distância do ponto onde eu aplico a força até o eixo ou origem, a força que eu aplico e o seno do ângulo entre a força e essa distância. Então, com isso eu consigo calcular o módulo do torque e depois uso a regrinha da mão direita para achar a direção e o sentido.
Então isso era só relembrando Física 1. Agora que eu relembrei, eu vou realmente iniciar o assunto da aula de hoje, Física 3. Então o que eu queria discutir na aula de hoje? Eu queria discutir o que acontece quando eu coloco um dipolo numa região do espaço onde já tem um campo elétrico. O que será que vai acontecer? Então na aula anterior a gente viu o que é um dipolo. Estou representando aqui uma carguinha menos, né? Carguinha mais. Então aqui seria uma carga mais Q, aqui embaixo uma carga menos Q. Então são cargas iguais no módulo, estão separados por uma certa distância D. No mundo real, o que seria um dipolo? Uma molécula de água, por exemplo. Então eu peguei esse dipolo aqui, ó, coloquei ele numa direção qualquer, formando um ângulo θ com a horizontal. Então eu coloquei um dipolo ou uma molécula de água, deixei aqui bonitinho nessa posição, está em repouso por enquanto. Vou ver o que acontece quando eu produzir um campo elétrico. Então eu trouxe aqui para a sala de aula esse dipolo, esta molécula, deixei ele nessa posição. Então agora eu vou produzir um campo elétrico uniforme. Então não é o campo produzido por essas cargas, né? Então um outro objeto, outras cargas produziram um campo, estou representando aqui, ó, campo elétrico, e ele está só na horizontal. Então em todo o espaço aqui do quadro tem um campo apontando para a direita. E ele é uniforme. O que significa? Que em todos os pontos do espaço ele tem o mesmo valor. Ou seja, ele não depende do x, nem do y, nem do z. Então facilita na hora de calcular. Então, se o campo não for uniforme, ele muda. Em cada posição do espaço ele tem um valor diferente. Nessa minha escolha ele é uniforme. Então, em qualquer lugar x, y, z tem o mesmo valor. Está na horizontal para a direita. Então, agora eu estava com o meu dipolo, coloquei um campo. O que será que vai acontecer? Então, vou relembrar que a gente definiu o campo elétrico. Força por carga teste. Eu posso isolar aqui, ó, mandar a carga que está dividindo lá para o outro lado multiplicando. Então, a gente também vê que o campo elétrico aplica uma força. Que força é essa? A carga vezes o campo. Produzi um campo, trouxe uma carga, coloquei naquele campo. Essa carga sofre a ação do campo. Sofre uma força. Que força? Dada por essa expressão. O que significa isso? Essa carguinha mais aqui do dipolo, quando eu coloquei no campo, vai sofrer esse tipo de força. Ela é positiva vezes o campo. Então vai dar uma força na mesma direção e mesmo sentido do campo. Seria uma força aqui, ó. O campo aplica uma força, eu vou chamar aqui de F+, né? E que força é essa? É a carga Q vezes o campo elétrico. A carga negativa, quando eu coloco aqui no campo, também vai sofrer uma força. Só que agora aqui é menos o sinal da carga. Então, nesta equação, o que eu vejo quando o sinal é menos? A força e o campo vão ter a mesma direção, que é a horizontal, mas terão sentidos opostos, porque agora a carga é negativa. Então, o campo está para a direita, a carga vai ter que, aliás, a força vai ter que apontar para a esquerda. Então, eu teria aqui uma força, vou chamar de menos, seria menos Q vezes o campo. Então eu tenho uma força na horizontal para a direita, que eu chamei de F+, uma força horizontal na esquerda, que eu chamei de F-. Por que ficou para a esquerda? Porque tem um sinal menos, porque aqui a carga agora é negativa, menos Q. Então o que eu posso dizer agora, lembrando da questão do equilíbrio? Se eu somar todas as forças em X, o que eu obtenho? Se eu somar todas as forças em X, eu tenho uma para a direita, uma para a esquerda, então eu vou somar aqui. Somando as forças, o que eu obtenho? Somando as forças, tem uma para a direita, ó, força para a direita, K vezes o campo, tem uma para a esquerda, ó, menos Q vezes o campo, então vai dar 0. Quer dizer que a soma total das forças que atuam no dipolo é 0. Significa que essas forças não vão movimentar o dipolo. Se ele estiver em repouso, ele continua em repouso. Então as forças que estão atuando, a princípio não fazem nada com o dipolo. Só que a gente tem que lembrar agora do torque, né? Essas forças aqui que tentam mover para a direita e para a esquerda, elas são iguais em módulo,
Então, se eu pegar o módulo aqui, ó, e o módulo ali, o que eu vejo? Elas são iguais ao módulo. Então, eu vou escrever aqui, ó. Só pegar o apagador para a gente registrar isso aí. Então, em módulo, o que eu noto? Em módulo, eu vejo que a força eu chamei de mais pegou a força que eu chamei de menos. Quando eu pegar o módulo lá, vai dar o módulo da carga vezes o campo. Peguei o módulo aqui, some o sinal de menos, então elas são iguais no módulo. E são iguais ao que? Módulo de Q vezes o campo. Aparentemente não vai acontecer nada então com o dipolo, mas vamos lembrar do torque. É uma força que quer fazer girar. Então eu vou imaginar que tem um eixo de rotação bem aqui, ó. Tá aqui a carga mais, a carga menos. Na metade da distância entre elas, eu imagino que estaria um eixo de rotação, ou seja, se a molécula girar é em torno deste ponto. Então será que isso vai acontecer? Olha, essa força, olhando só para a carga positiva. A força que atua na carga positiva, se só ela atuasse, ela está tendendo a fazer o quê? Fazer o dipolo girar. Que sentido é esse? Girar aqui para baixo é o sentido horário, né? Certo? Então seria um torque negativo. Agora, se eu olhar só para essa carga negativa, só a força que atua aqui na extremidade, que tem a carga negativa no dipolo, o que eu vejo? Como é que giraria em torno desse eixo? Também é fazer um giro horário. Então a gente espera que o campo aplique forças e essas forças apliquem um torque que faça o dipolo girar. Então vamos calcular esse torque. Como é que seria? O que eu preciso para calcular o torque? Eu acabei de definir. Preciso do R, que é a distância ao eixo, preciso da força aplicada e do seno do ângulo. Então eu vou fazer isso separadamente. Vou calcular qual é o torque da força mais. Então eu preciso saber qual é a distância entre o ponto onde eu aplico a força e o eixo. Então vamos botar um O aqui, ó. Aqui é a origem ou o eixo, está bem aqui, ó. Então está na metade da distância entre as cargas. Então qual é o vetor distância aqui do eixo até a carga? Então eu vejo a distância aqui, ó, deste ponto, né, origem ou onde está o eixo imaginário de giro. Seria daqui até a carga, que vai dar metade desse D. Então, vamos escrever lá em cima. D sobre 2. Qual é a força que está sendo aplicada aqui nessa carga positiva? Eu chamei de F+, então eu escrevi lá. F+. E qual é o ângulo entre o R e essa força? Então, o meu vetor posição estaria aqui. Eu vou pontilhar só para ver melhor. Quer dizer que o meu vetor posição está ao longo aqui dessa diagonal. Então, qual será o ângulo que este vetor faz aí, ó, com a horizontal? Então, eu comparo aqui embaixo. Ó. Este segmento aqui de reta, esse pedaço de reta, faz um ângulo θ aqui com a horizontal, então lá também é θ. Então, por isso que eu anotei. Eu não sei quem é θ, eu deixei assim, ó, seno de θ. Como eu falei para vocês, tende a fazer um giro horário, então seria negativo esse torque aí. Agora eu vou olhar aqui para a carga negativa. Então, vou calcular o torque da carga negativa. Eu chamei de tal menos. Qual é a distância entre a origem, o local onde está o eixo, até o ponto onde eu vou aplicar a força? Então, da figurinha eu vejo que é metade do D. Então, D dividido por 2. Eu anotei ali. Qual é a força que eu estou aplicando na carga negativa? Chamei de F-, está lá. E qual é o ângulo entre essa força e o meu vetor distância? Então, eu vou fazer um pontilhado. E aí eu noto aqui, ó, se aqui é θ, lá é θ, aqui também é θ. Então, este pedaço de reta aqui em diagonal sempre faz o ângulo θ para horizontal. Então, o meu vetor posição, agora ele sai daqui apontando para baixo, ele seguiria ao longo dessa linha. Então, eu teria que descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Seria o ângulo entre a força e o meu vetor que está apontando para baixo agora. Então, o meu R agora ele estaria aqui. Eu posso representar o R aqui, poderia representar ele aqui, estou representando aqui embaixo, para não deixar a figura muito pesada. No caso anterior, o R estava para lá. Não tinha representado. Representei, está ali o R, diagonal para cima, agora ele estaria em diagonal para baixo.
ordem certa aqui, ó. Então estaria bem aqui, nesse segundo caso. Então qual é o ângulo? Eu preciso descobrir este ângulo, então nota aqui, ó, que eu tenho esta reta e esta aqui, então aqui é θ, aqui tem que ser θ, né, que são opostos pelo vértice. Então agora eu simplesmente vou lá e escrevo qual é o ângulo entre a força F- e o vetor distância origem, o vetor posição nesse caso, eu deixo como θ ali, ó. Então agora eu tenho o torque produzido pela força mais, pela força menos. Qual é a direção de giro? Eu falei que era horário, então os dois são negativos. Ou seja, eu vou somar os dois, né? Então na mesma direção, mesmo sentido, né? Então simplesmente somo os dois. Vamos ver como é que fica. Ó. Quando eu fizer a soma, eu tenho seno de θ, seno de θ. Aqui eu tenho a força F mais, F menos, eu lembro que são iguais, né? Em módulo. E aqui d sobre 2 mais d sobre 2, metade mais metade dá 1 inteiro. Então daria isso aqui, ó. df seno de θ. Aqui a gente está chamando de f, então para não ficar com os índices mais e menos, como são iguais, simplesmente chamei de f. Então daria d vezes f seno de θ. Então obtivemos o torque que o campo aplica, ou seja, a força que faz girar. Mas eu sei também ali que quem é essa força. Olha lá, eu anotei, a força é o módulo da carga vezes o campo. Então eu posso trocar a força por módulo da carga vezes o campo. Lembro da aula anterior que a gente definiu o momento de dipolo, módulo da carga vezes a distância. Então aqui, ó, módulo da carga vezes a distância é o momento de dipolo P. Então eu poderia escrever que o torque é o momento de dipolo vezes o campo vezes o seno do ângulo. Que ângulo? O ângulo entre o campo e o momento de dipolo. Como tem, ó, módulo de um vetor, módulo de outro, seno do ângulo entre eles, eu posso deixar compacto assim. Então, qual é o torque aplicado pelo campo? É o produto vetorial do momento de dipolo pelo campo. Quem que é mesmo o momento de dipolo? Daí a gente lembra da aula anterior. Ele é um vetorzinho que aponta da carga negativa para positiva. Então, aqui é o dipolo, né? Menos e mais, uma certa distância d aqui. Este é o momento de dipolo, que ele é definido, como a gente viu na aula anterior, é a carga vezes a distância entre as cargas. Muito bem, então o que isso significa para a gente? Eu fiz o cálculo, deixa eu comentar um pouco agora. Só que eu não preciso. Deixa eu ver aqui o que eu não preciso na figura. Vou limpar um pouco para facilitar a nossa compreensão. Muitas coisas. Então, não preciso aqui em cima. Muito bem. Ok. Então, o que significa? Olha, no início eu coloquei o dipolo numa certa orientação, aqui formando um ângulo θ horizontal. Quando eu produzo o campo, o que esse campo faz? Aplica uma força que tende a fazer girar. Eu falei que o sentido é horário, então significa isso. O dipolo vai girar e vai se alinhar com o campo. Vejam, o ângulo θ aqui, ó, quando ele começa a girar, vai diminuindo, e quando chega na horizontal, o ângulo é zero. Se o ângulo for zero, o que a gente vê? Ó? Seno de zero é zero, o torque é zero. Então, o que o campo faz? Ele aplica um torque, ou seja, uma força que faz girar, e alinha o dipolo, coloca na horizontal. Se no início o dipolo já estiver na horizontal, o campo não faz nada. Vejam, se o θ for zero, seno de zero é zero, não tem torque nenhum, ficaria paradinho. Se eu colocar assim também, ó, invertido, seno de 180, ele é zero também, né? Então não vai movimentar o nosso dipolo. Qualquer outro ângulo que não seja 0 e 180 que anulam o seno, qualquer outro ângulo que eu coloque vai fazer o dipolo girar e ficar alinhado na horizontal. Então esse é um resultado interessante, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, moléculas de água, tem uma bacia com água aqui e eu gero um campo elétrico, o que o campo faz? Ele gira essas moléculas, ele vai alinhar essas moléculas, elas vão ficar na direção do campo. O campo está na horizontal, ficariam todas na horizontal. Se eu botar o campo na vertical, todas vão ficar na vertical. Notem, o campo era uniforme. E então eu estou pensando numa situação particular. No caso mais geral, vamos supor que eu estou pegando um campo que não é uniforme. O que acontece? Então,
isso é assunto de curso mais avançado. A gente pegou um caso bem particular aqui. Peguei um campo uniforme, estou vendo o que acontece. Mas, só como comentário, se eu pegar, por exemplo, um campo, vamos pegar um campo que depende do tempo, que muda com o tempo, o que acontece? Se for um campo, por exemplo, senoidal, é um campo, às vezes está num sentido, às vezes está no outro, ou seja, às vezes está para a direita, às vezes para a esquerda. O que acontece? Então, cada vez que o campo muda o sentido, essa molécula gira, né? Então vai ficar girando com o campo. O campo gira, a molécula... o campo muda o sentido, o campo senoidal, então vai fazer o que? A molécula vai ficar girando. Então, se a frequência desse giro for alta, que é o que acontece lá no forno de micro-ondas, resumidamente, o campo elétrico faz essas moléculas girarem. Na verdade, é um campo eletromagnético, mas eu ainda não falei de campo magnético, que é assunto da terceira área. Então, era isso que eu queria discutir aqui com vocês na aula de hoje. Ainda quero comentar uma última coisa, deixa eu só apagar tudo que a gente vai para o último tópico para terminar a aula de hoje. Então, a última coisa da aula de hoje, só comentar como seria a energia potencial de um dipolo, como é que a gente define. Então, lembrando de física 1, quando o campo faz o dipolo girar, a gente diz que ele realiza um trabalho sobre o dipolo, vai estar aplicando uma força e fazendo deslocar. Como é um deslocamento, é um giro, né? Então, ao invés de chamar de dx, dy, a gente costuma dizer que é um deslocamento angular, um dθ. Então, como é que ficaria um elemento de trabalho? Seria tal dθ, né? Um elemento infinitesimal de trabalho. A gente acabou de calcular quem seria esse tal, né? Que é o momento de dipolo vezes o campo sendo do ângulo. Então, como é que eu consigo achar o trabalho total? Tem que somar todos esses elementos de trabalho, ou seja, fazer a integral. Aqui a gente colocou um sinal menos, porque sempre que o campo atua, ele tende a diminuir o valor desse θ, como eu tinha mostrado. Se eu colocar no campo de polo, ele tende a alinhar, ou seja, esse ângulo vai a zero, tende a diminuir. Então, a gente costuma colocar esse menos para dar essa ideia de que está diminuindo. Então, quando coloca aqui, a gente faz a integral de um seno é um cosseno. Isso é uma demonstração, não precisa memorizar. O importante vai ser o resultado. Então, a integral do seno é cosseno, daí a gente tem que trocar os ângulos. Então, cosseno de θ2, cosseno de θ1. Então, o que a gente observa? Lembrando também lá de física 1, trabalho é menos a variação da energia potencial, ou seja, o 2 menos o 1, tem o menos na frente, vai dar o 1 menos o 2. Então, comparando, a gente define de que maneira? A gente vê o trabalho, a diferença de energia potencial. Então, eu tenho aqui um valor menos outro valor aqui, uma expressão menos outra expressão, então eu defino essa expressão como minha energia potencial. Aparece o P aqui, o campo e um cosseno, P, o campo e um cosseno. Então, a gente define, olha, a energia potencial do dipolo é o momento de dipolo, campo, cosseno. Note que o produto escalar A, escalar B, como que é? Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo. Então, isso pode ser escrito de maneira compacta. P escalar o campo. Como é que é o produto escalar? Módulo do primeiro vai dar o P, módulo do segundo vai dar o campo, cosseno do ângulo entre eles. Então, eu representei. Quem é esse θ? É o ângulo entre o campo e o momento de dipolo. Então, esta é a definição da energia de um dipolo. Lembrando lá de física 1. Agora, o que a gente pode notar? Quando que vai ser mínima essa energia? Olhando aqui, quando o cosseno, quando o θ for 90 graus, cosseno de 90 é zero, então anula essa energia. Quando o θ for igual a zero, cosseno vale 1, então eu vou ter menos, aqui P vezes o campo, menos o momento de dipolo vezes o campo. Então, quando o θ for zero, eu vou ter o menor valor, menos P vezes 8. Quando o θ for 180, cosseno de 180 é menos 1, menos com menos dá mais, então eu vou ter um máximo. Vamos olhar aqui como é que fica na figura. Quando eu coloco o meu dipolo, a gente pode representar o dipolo pelo momento de dipolo dele, P. Então eu coloquei o
o momento de dipolo na horizontal, o campo está na horizontal, o que acontece? O θ é igual a zero. Θ é igual a zero, então quem vai ser o torque aplicado? A gente acabou de calcular o torque aí, que é dado por essa expressão. Então, se eu colocar o dipolo na horizontal, o campo está na horizontal, o seno de 0 é 0, ele não vai girar. E qual vai ser a energia dele? Então, nesse caso aqui, θ é igual a 0, o torque é igual a 0. Qual é a energia? Cosseno, olha lá, o cosseno de 0 é 1, então vai ficar... Ele tem a menor energia. Ou seja, quando a gente põe o dipolo no campo, o campo faz com que ele girar, ou outra maneira de dizer, o dipolo gira para atingir a menor energia possível. Então, quando ele girou, ficou na horizontal, menor energia possível. Se eu colocar o dipolo para lá, então, inicialmente eu coloquei o dipolo deste jeito. Então, qual é o θ aqui, ó, entre o dipolo e o campo? Campo para a direita, dipolo para a esquerda, então 180 graus. Então, podemos representar aqui para ficar bem claro, ó, campo, momento de dipolo, que é esse 180. Então, agora como é que fica? Ó, seno de 180 é 0, então o torque ainda é 0. E o que acontece com a energia agora? Cosseno, eu vou lá e troco. Cosseno de 180 é menos 1, menos com menos vai dar mais lá na frente. Então, tem a máxima energia potencial nessa situação. Este equilíbrio aqui é estável, quando eu boto assim na horizontal. Por que é estável? Se eu movimentar um pouquinho o dipolo, tirei da horizontal, ele volta para a horizontal, o campo faz ele girar. Se eu colocar o dipolo virado para lá, o que acontece? Se eu tirar ele um pouquinho da horizontal, o campo faz ele girar agora para o outro lado. Então a gente diz que aqui o equilíbrio é instável, aqui é estável. E quando eu boto, eu estou com o dipolo aqui na vertical, o θ é 90. Então, seno de 91, vou ter o máximo torque. Só que a energia, quando eu boto lá o θ igual a 90, é 0. Então, nossa escolha foi que a energia do dipolo, a energia potencial do dipolo é 0 quando ele está na vertical. É uma escolha, a gente poderia ter feito outra. Então, fechando a aula, o dipolo sofre a ação do campo e gira. E a gente também diz que ele tem uma energia potencial que é dada por essa expressão. Então, era isso na aula de hoje. Boa tarde a todos.